Vamos lá, meu querido Sherminator? Vamos lá. Então vamos falar de seres híbridos, ocultos, mitológicos da nossa história. De várias histórias lá. Tem os celtas, tem os gregos, tem os druidas. Legal. Também, que eu gosto muito. E aí a gente vai comentar de alguns seres hoje que a gente conhece pelo nome de os Tuatas de Danann. Mas antes da gente entrar nos Tuatas de Danann, que inclusive eu tenho um amigo meu que tem uma banda que chama Tuatas de Danann, eu queria que você contasse a história por trás disso. A origem, o contexto, o que é o hiperbóreo. O hiperbóreo, o que é a harmonia cósmica. Vamos lá, pode começar. A história que tenha resultado nessa chegada de seres extraterrenos há tempos imemoriais aqui na Terra, neste quadrante do universo, nos liga a algo muito, muito antigo que aconteceu segundo o tempo da Terra, há mais ou menos 700 mil anos atrás, em Capela, chamado a Rebelião de Lúcifer. A partir dali, algumas famílias biodemos, seres híbridos, tá, precisaram ser exiladas. E dentre os planetas que foram reservados, planetas ainda inabitados, para receber essas famílias adoecidas, que agora eu vou falar, estava também o planeta Terra. Então agora que eu vou falar o que ocasionou esta rebelião, foi uma espécie de epidemia. Nós passamos agora há pouco por uma pandemia. Todos nós sabemos o quão difícil foi, aonde nós não conseguimos fugir. Ela estava na porta da nossa casa e às vezes dentro da nossa casa. Isto com uma pandemia de ordem física. Agora tu imagina uma pandemia de ordem mental. Foi o que aconteceu com a rebelião de Lúcifer. Esse ser chamado Iel Luzbel, que era um ser da família Iel, ele era biodemo, ele percebeu falhas na criação. A faixa de realidade que nós habitamos, haviam falhas. E ele foi atrás de respostas. E buscou o sucerano deste universo, que é Sofia, ou o Cristo cósmico. E perguntou sobre aquilo que ele havia percebido. É bom que se diga que esses seres biodemos, embora com uma capacidade mental infinitamente superior à nossa, eles não tinham senso crítico e razão filosófica. Então, na nossa visão humana, olhando para eles, é como se fossem um tanto robotizados. É que eles faziam o que tinham que fazer, levavam a vida deles, mas não havia questionamentos, como nós temos. E ele questionou e não houve resposta. Não sei se Sofia não podia dizer ou não sabia, mas não houve resposta. E aquilo ficou mexendo dentro dele, ele levou ao conhecimento dos seus pares. O que aconteceu com Iel Luzbel? Houve um deslacre mental, que o fez pensar. Deslacre mental. Deslacre mental. Tá. Ele filosofou. Só que é muito... hoje, nós como seres humanos, vocês não sabem o que eu penso, assim como eu não sei o que vocês estão pensando. Por quê? Porque o que nós transparecemos se dá através da fala. Agora tu imagina em realidades onde a comunicação ela é telepática. O que eu penso, vocês já estão sabendo. Então, quando houve aquele deslacre meu, de uma determinada forma, vocês tiveram contato comigo e foi contaminando. Não havia o que fazer. Apenas e unicamente isolar civilizações inteiras, planetas inteiros, populações de planetas inteiros tiveram que ser levadas para um isolamento. Que hoje eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo aqui é ajudando as pessoas a acordarem de que também existe vida lá fora, que nós não somos sozinhos no universo, que é uma barbaridade pensar uma coisa dessa, mas é tal o nível de isolamento cósmico dos habitantes do planeta Terra, nós humanos, que a maioria de nós simplesmente acha a coisa mais absurda do mundo que haja vida lá fora. Não, vida no universo é só, vida inteligente é só dos seres humanos.
Isso é de uma pobreza incrível. Então, Ião Luzbel criou um problema, que foi a chamada rebelião de Lúcifer. Então, houve deslocamentos de famílias biodemos, de populações inteiras de alguns planetas para determinadas regiões da nossa galáxia, e a última trincheira foi o planeta Terra, aonde chegaram determinadas famílias de seres biodemos com grande capacidade mental, grande conhecimento, alguns deles, como a própria família Aval, que eram buscadores, decodificadores na busca de informação, e trouxeram de lá, dessas paragens da Estrela de Capela, aquilo que nós conhecemos como filosofia. E aqui se estabeleceram no norte, em diversos pontos do planeta, mas principalmente no norte extremo do planeta, que naquela época não havia gelo, era lugares com clima temperado, semelhante ao aqui do Brasil, e viviam esses seres. Ao todo eram 9 civilizações que viviam no hiperbóreo, de lugares distantes do universo. O próprio Deus da tradição grega, Apolo, vinha, quando visitava as paragens da Terra, para observar o comportamento daqueles seres altamente inteligentes e os respeitava. Eles não o veneravam, porque para esses seres biodemos não havia o conceito de Deus, divindade. Não, havia o respeito, porque sabiam que existiam seres superiores, assim como havia seres inferiores. Foi assim que estas famílias chegaram até ao planeta Terra, o hiperbóreo, nas últimas centenas e dezenas de milhares de anos, antes do surgimento da razão humana. Pera aí, vamos lá. Então, 700 mil anos atrás, o planeta Terra, então a gente chamava ele de hiperbóreo. Não, é isso? Não. O planeta Terra estava, digamos que, desabitado. Tá. Depois de quando começou há 700 mil anos atrás a rebelião de Lúcifer, houve questões muito sérias em diversos quadrantes do nosso universo. Foram determinados algumas dezenas de planetas para receber os seres rebelados, ou seja, os que estavam infectados com aquela epidemia mental. E o planeta Terra foi um destes planetas a receber seres híbridos, tá? Que é chamados, a maioria deles, biodemos. A questão demo não é de demônio, mas seres que eram de plasma, que viviam no universo paralelo ao nosso, e seres já de categoria também mais animalizadas. Por isso, biodemos, já resultado de construções genéticas siderais que produziram determinadas classes de famílias ou estirpes que serviam para trabalhar na construção desta faixa de realidade. E vieram para cá esses seres que estavam adoentados. Tá, então... E chegando na Terra, qual o local, digamos, que foi mais frequentado, mais populoso da Terra? Era o hiperbóreo. Além do vento bóreo, no norte extremo do planeta. Lá viviam aproximadamente 9 civilizações, espalhados em ilhas, terras continentais, e tinha um contexto ainda com outras civilizações cósmicas deste universo e de outros universos, como falei, do universo paralelo, a questão de Apolo. Então, meio que traduzindo para tempo atual agora, seria o Polo Norte, é isso? O Polo Norte. Onde... Até que eles viveram bem lá, essas civilizações, ao longo de de centenas de milhares de anos, até que, aproximadamente há 14.500 anos atrás, houve grandes movimentos tectônicos. O planeta começou a enfrentar um processo muito difícil, semelhante ao que nós estamos começando agora, tá? Que resultaram em aproximadamente 300 anos de febre no planeta, que foi a chamada Grande Devastação. Todas as civilizações anteriores
há 14.500 anos foram devastadas. Tal São 9 tipos lá. que viviam, a maioria deles feneceu pelas condições climáticas. Houve uma mudança no polo magnético da Terra e aquele lugar que era semelhante ao clima, semelhante ao do Brasil, se tornou gelo, batendo em temperaturas aproximadamente 60 graus negativos. A maioria morreu, poucos conseguiram sair de lá e migraram por água e chegaram ao norte da Noruega, ao norte da Dinamarca, ao norte da Escócia, da Irlanda, levando as tradições que deram origem às tradições nórdicas e às tradições celtas. Os Tuatas de Danann, eles vieram de 5 cidades hiperbóreas e aportaram no norte da ilha da Irlanda, as chamadas Terras de Erin, há 14.500 anos atrás. Ali nasceu a tradição dos Tuatas de Danann, o povo da tribo da deusa Dana, vindos do hiperbóreo. Tá, só para voltar um pouquinho antes, então. Você falou que eram mais ou menos 9 famílias. 9 povos. 9 povos. 9 povos. Tá, é que você falou, então teriam a família. Você falou até a família Val. Val. E você falou a família Iel, que seria o Luziel, que seria o Lúcifer, é isso? Luciel, não. É isso? Não. Iel Luzbel. Luzbel. Iel Luzbel. Iel. Tinha várias famílias. Deixa eu anotar aqui. Iel Luzbel. Este, pelas tradições, depois foi chamado de Lúcifer. Tá. Não é? Ele não era mau, como as tradições de ordem católica dizem, não. Ele criou apenas um problema e se isolou. A realidade é essa nas informações mais profundas, da onde a gente tem conhecimento até agora. Tá, então no hiperbóreo tinham só essas 9 famílias, é isso? Existiam outras, mas predominavam 9 raças. Raças alienígenas. 9 raças alienígenas. E essas raças alienígenas, elas vieram para o planeta porque elas estavam infectadas com uma anomalia psíquica e mental, cognitiva. Exatamente. Então é como se o planeta Terra se transformasse num sanatório para seres loucos. Um pouco de sanatório e um pouco de prisão. Tá. Veja bem. Aqui na Terra existem 4 tipos de seres vivos que conseguem viver em ordem social harmonicamente, mais ou menos. Tá? São eles. 3 deles insetoides e um humano. Abelhas, cupins, formigas e os seres humanos. Destes 4, 3 deles cumprem apenas aquilo que eles têm que fazer. De uma forma obediente, que eu digo um tanto robotizada. Quem importa, no caso da abelha, é a abelha rainha, e as outras são apenas as operárias. Estão produzindo mel, ponto, e acabou a história delas. Nós, seres humanos, não. Houve um deslacre mental. E a história que permitiu esse deslacre mental humano, que embora cause este caos no qual nós vivemos hoje, mas nos dá o livre-arbítrio e nos deu condições de termos a nossa capacidade cognitiva e emocional de termos senso crítico e razão filosófica, começou lá, há 700.000 anos atrás, aonde espíritos que hoje habitam os nossos corpos animalizados como seres humanos, de despertarem. Tá? Foi ali a nascente. E isto é muito importante para o contributo que nós temos que dar na construção universal. Porque o painel por trás de tudo, como eu tinha te dito antes, Alexandre, está a filosofia. O papel preponderante que a filosofia terá nos rumos do universo é algo sem igual. Por incrível que pareça, a maioria da população pode inclusive se revoltar contra isso, não serão as religiões, mas a filosofia. Tanto que eu te faço uma colocação. A nossa geração passou 11 anos nos bancos escolares, mais 4, 5 ou 6 anos nos bancos acadêmicos, e nós olhamos aí fora, na rua, nós vemos uma sociedade translocada, incendiária, perdidos, cegos guiando cegos, e não nos foi dado a oportunidade de aprender a viver.
a matemática, a língua portuguesa, a história, a geografia, química, física, biologia, não nos ensinou a viver. E por incrível que pareça, as religiões também não. O que nos dá a oportunidade de começar a aprender a viver é a filosofia, porque nos faz pensar e nos faz sermos efetivamente seres humanos. E é para isso que a humanidade terrena vai ajudar com seu contributo para o fim último da humanidade e para a colaboração para o ajuste dessas imperfeições na construção da estrutura universal, dessa faixa de realidade que nós vivemos, que é o universo. E este caminho é através do pensamento humano, do raciocínio humano, do bom senso humano, do nosso senso crítico, da nossa razão filosófica. Tá, então vamos fazer uma parábola aqui. Você falou da rebelião de Lúcifer. E aí você falou das estruturas vivas, né, em sociedade, como por exemplo as abelhas. Então, entendo que a organização social antes era muito próxima do que é essa vida robotizada, sistemática dos insetos. Esses próprios biodemos assim se comportavam. Tá, então como vidas programadas dentro de uma hierarquia de funcionamento. Quem pode nos ajudar a algum entendimento sobre isso é a tradição hindu, com o conceito de Varna. Tá? O Varna é aquilo que, primeiro, o teu espírito sabe fazer e tu vais cumprir quando encarnado. Tá? Vejamos, vou fazer uma comparação muito pobre. Tá? O Varna de uma abelha é produzir mel. Ela vai produzir mel. Da formiga e do cupim é manter o cupinzeiro, manter o formigueiro. Tá? Desses seres biodemos que viviam no universo, cada um deles, cada estirpe ou família que se chama, eles tinham um porquê. Tá? E, no caso, os próprios Vals, eles eram buscadores e decifradores da realidade, porque já haviam a necessidade de entender a realidade e decodificá-la, sem explicar para eles qual era o problema, obviamente.